Tendência X. Nicolás Maduro é tendência porque informam que entrou em um quadro depressivo durante sua estadia na prisão nos Estados Unidos. Está sendo possível vê-lo pelo menos uma vez por semana? Bem, ela foi vista na última semana em um determinado momento com Cília Flores, que tinha solicitado atendimento médico por ter ficado com hematomas pelo corpo. A cela dele tem 2 por 3 metros. Há um beliche, ou seja, espaço para 2. Mas ele está sozinho porque isso protege a qualidade do testemunho que ele possa decidir dar. Bem, na capa da live de hoje eu prometi falar sobre as provas da traição em Miraflores. E disse a vocês que há muito movimento em Washington. No decorrer do programa já falamos sobre algumas coisas que estão em desenvolvimento em Washington. Mas quero revisar agora que eles estão tão ativos. Eles, mais uma vez na plataforma X, traindo a decisão de Nicolás Maduro, que suspendeu o X, suspendeu o WhatsApp, suspendeu a internet para todo mundo, fez o que quis. Aliás, o X continua suspenso para os venezuelanos em geral. Ela faz essa publicação na plataforma X, antes Twitter, disse Heloína Rodrigues. Vamos ver. Por favor, coloque em tela cheia, pois quero falar sobre isso. Ou seja, tire-me completamente do quadro e coloque a imagem em tela cheia. Aí está. Você precisa ajustar as bordas, meu querido Rafa, só desta vez. Vamos ver que apareça tudo sobre uma arte, sobre o fundo do programa. Vamos ver, isso, aí estão eles. Sabem como ela intitulou essa fotografia? A vice-presidente executiva Delcy Rodrigues a batizou como Em Perfeita União, o que, para os membros do seu círculo político, significa que a aliança atual representa a união perfeita e que a anterior não era considerada tão sólida ou perfeita assim. Além disso, se você tem um familiar, um ente querido, um líder sequestrado, aproxime a imagem, por favor. Aproxime a imagem, o máximo que puder, por favor. Quem justifica essas risadas? Esse riso não é de loucos, e, como dizia uma canção de Hector Lavoe, os da base dirão, estão zombando de mim. Dizem que eu sou louco. Não vou continuar com a letra da música de Hector Lavoe. Vamos rir um pouco. Olha, aí está. É a simulação dos derrotados. Essa é a verdade. Esta é a verdade. A informação que recebo de Nova York através de um contacto em quem confio plenamente e que está envolvido no assunto. Com o julgamento do narcotraficante mais poderoso de todos os tempos dos Estados Unidos, Nicolás Maduro. Incluído ali, Centro de Detenção Metropolitano. Por favor, me informe as tendências para X, falando em X, falando no Twitter. Eles sabem que identificam problemas como tendências quando a informação se torna viral. Tendência X. Nicolás Maduro é tendência porque informam que entrou em um quadro depressivo durante sua estadia na prisão nos Estados Unidos. Você se fecha na fotografia. Hoje de manhã comentei algo sobre isso na minha live particular, mas quero complementar esse assunto. Está sendo possível vê-lo pelo menos uma vez por semana? Bem, ela foi vista na última semana em um determinado momento com Cília Flores, que tinha solicitado atendimento médico por ter ficado com hematomas pelo corpo. Segundo relatos de agências dos Estados Unidos, antes da retirada militar, já se previa que Cília Flores reagiria com extrema violência. E não Nicolás Maduro. Nicolás Maduro não ofereceu nenhuma resistência física real contra Cília Flores. Cília Flores. Sim. Eles se encontraram uma vez em uma área comum. Imagine uma sala onde há uma mesa, exatamente como vemos nos filmes, onde as pessoas estão frente a frente, separados. Não há visita conjugal, nem tempo a sós para o casal, nem nada do gênero, por mais estranho que tudo tenha se tornado. Para aqueles que estavam na primeira plateia, Nicolás Maduro não lhes deu atenção por mais de 30 minutos.
Assim foi com Cília Flores. E quando ele pediu assistência médica, foi para ele. Somente para ele e para o problema na perna. A cela dele tem 2 por 3 metros. Há um beliche, ou seja, espaço para 2. Mas ele está sozinho porque isso protege a qualidade do testemunho que ele possa decidir dar. Caso a partir de março, ele mude sua declaração de inocente para outra classificação. São 3 oportunidades. O que as fontes desse caso me disseram é que é muito forte o que está sendo instruído. Com relação a Nicolásito, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, e no Discovery, que será entregue a ele no dia da audiência no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, no mês de março, ele e seus advogados, com quem ele realmente se reúne lá no Metropolitan Detention Center, vão poder ver a qualidade e a profundidade da investigação que os promotores estão conduzindo contra ele por diferentes crimes. Crimes muito graves que lhe garantem, pelo menos, prisão perpétua, embora haja pessoas que, nas últimas horas, falam sobre a possibilidade de pena de morte caso sejam comprovados crimes de sangue muito graves. Lembrem-se que dizem que há muitos anos ele teria ordenado o desaparecimento físico de pessoas que atrapalharam os negócios do narcotráfico. O Discovery apresenta informações muito impactantes sobre Nicolásito e, até onde posso comentar, existe a possibilidade real de uma espécie de reviravolta. E essa reviravolta seria mudar sua qualificação atual. De não culpado. Yo mismo me declaro totalmente culpable, pero de alguna manera u otra benefician a Silvia Flores y de alguna manera u otra también benefician al joven Nicolásito. Até aí eu deixo. Daí em diante aumenta a periculosidade pela qual eles têm absolutamente... Ele está protegido em uma área extremamente restrita e vigiada, porque é considerado um alvo de altíssimo risco. De qualquer lugar poderia vir um ataque se ele estivesse em uma área com presos comuns, né? De qualquer lugar poderia vir um atentado, porque é valioso demais o que para o presidente Trump e o que para a justiça dos Estados Unidos ele poderia oferecer testemunhando formalmente para reduzir sua pena em Nicolás Maduro. Bem, amigas e amigos, divulgue já. Então ele tem estado bastante doente, com a saúde deteriorada, principalmente no que se refere ao estado dos seus nervos. E aqui está, amigas e amigos, em tempos em que o presidente Trump já está falando. Ainda não? Já falou? Já está falando? Já está. Enquanto o presidente vai falando, hein? E o presidente tem várias frentes abertas, o presidente Donald Trump. Vejam o que ele publicou na rede social Truth. Isso tem sido bastante controverso. Clique na fotografia. Porque naquela fotografia, eles mostraram estar posicionados diante dos líderes da União Europeia, com quem ele mantém uma disputa bastante particular por causa do caso da Groenlândia. E o presidente Trump tomou uma decisão. Quem se opuser a mim, eu imponho duras sanções econômicas. Fizeram as Forças Armadas da Alemanha saírem de lá. E, bom, aí estão os representantes da União Europeia. Com Macron, ele também teve palavras duras nas últimas horas. Aproxima um pouco mais no mapa, vai lá, e percebem que, como território norte-americano, ele reivindica aqui, nesta mensagem específica. Porque se trata de uma mensagem enviada através da rede social Truth para a Venezuela. Porque é especificamente a Venezuela que eles colocaram sob as cores da bandeira dos Estados Unidos, mas também o Canadá, como todos podem ver. E ele tem uma outra frente aberta na Groenlândia. E é por isso que ele convocou esta coletiva de imprensa, ou ele, desde a sala de imprensa, será o porta-voz de si mesmo nesta data, 20 de janeiro. Bem, por agora vamos deixar este assunto por aqui.